passado, mas alguns jogadores que foram destaque do ano passado, como o próprio Tietê, para mim caíram muito de rendimento. E isso está fazendo muita diferença no Botafogo. Chiquinho, Tietê e entre outros, né? O que a Ju acha? Então, o Botafogo é um time que desde o ano passado já não vinha jogando bem no segundo tempo. A gente sabe disso. O segundo tempo tem virado um problema muito grande pra gente. Ontem o Botafogo, pra mim, ele dominou os primeiros 30 minutos de jogo, depois morreu. No segundo tempo, quase não viu a cor da bola, pra não falar que não viu, teve o gol do Eduardo de bicicleta, gol lindíssimo, inclusive. Vírgula, né? Foi Aspas, um que... exclamação. Foi um que... Se você quiser colocar de pontuação. Foi um que, cara, parece que assim, ontem foi a noite do Eduardo, mas só a noite dele mesmo, porque o Botafogo em si ontem, coisa horrível. Ju, Mas e o impedimento, você achou que estava impedido? Não acho. Não acho que Mas tá assim, impedido. é bom a gente fazer essa análise, que para mim, tá? Essa questão do mental, do psicológico, a gente já falou algumas vezes, né? Acho que todo mundo tem problema na vida, ninguém vive uma vida de Instagram. Essa que é a realidade. Todo ser humano tem as suas dificuldades. O que não dá para entender muito no meu ponto de vista assim, cara, é por que caras que recebem salário tão altos, que tem uma estrutura de trabalho, que são esportistas de alta performance. O cara que é de alta performance, ele tem que dar resultado de alta performance, ele é preparado para sofrer pressão, ele é preparado para competir, né? E, cara, parece que isso virou uma desculpa para má atuação. Eu vou falar para você assim, é inadmissível o Botafogo com os jogadores que tem, não importa que são os mesmos do ano passado, são excelentes jogadores. Eduardo mostrou ontem que ele tem uma qualidade absurda, né? O Tiquinho deu uma assistência, o Vitor Sá poderia ter feito gol ontem, abriu mão do gol para tocar a bola. Quando você olha essas jogadas, quando você olha o Botafogo ali fazendo as ensaiadas dele ali, você fala, cara, esses caras sabem jogar bola, irmão. Por que não estão conseguindo jogar? O emocional. Às vezes eu me questiono se isso não passa um pouco pelo plano de treinamento, às vezes. Sinto falta de mais jogadas ensaiadas no Botafogo, é uma coisa que você não vê. E aí é onde eu entro no questionamento, e a gente divergiu bastante, Léo. Será que é só realmente o psicológico ou o Thiago Nunes, não mal comparando com o Luiz Castro, é um cara que vai dar a volta por cima e vai fazer desse tipo um super campeão? Ô Dani, eu acredito que assim, ano passado a desculpa do psicológico, ela até se encaixava muito bem, porque foi realmente um baque, um time que estava 13 pontos do vice, claramente foi algo psicológico também. E tudo bem, a torcida super entendeu o lado psicológico. Claro que a gente não entendeu a entrega do título, mas a desculpa do psicológico ainda dava para ser encaixada ali naquele momento. Agora eu acho que não dá para um técnico como o Thiago Nunes, que teve 4 vitórias, 4 derrotas, o resto foi tudo empate, usar o psicológico para sempre. Vamos se reerguer aí, a gente tem uma pré-Libertadores para jogar quarta-feira. Não dá para toda a coletiva chegar e falar que os jogadores, tem jogador que não quer jogar, ele falou isso. Pô, desculpa, tem jogador que não quer jogar, cara. Jogar pra galera, expor Pelo o jogador. amor de Deus. O Luiz Castro, eu lembro dele falar, se não me queres aqui, me manda embora. Mas eu sou responsável pelos meus jogadores. Era o que ele falava, porra. Aí você vê o cara, já é a segunda declaração dele, desculpa até te cortar, Ju, mas é a segunda declaração dele que ele joga pra galera, os jogadores. Eu gosto do Thiago Nunes, mas eu acho que ele tem que ter mais raça quanto a isso. Não dá pra pedir pra gente, precisa de tempo, os jogadores precisam de tempo. A gente já deu muito tempo, a gente entregou um Brasileirão aí, a gente tá jogando Carioca, a gente, tá perdendo, tá empatando jogos que não tem como, não tem explicação. Agora a gente vai jogar uma pré-Libertadores, eu acho que é agora a hora de alguma medida, de virar a chave, alguma medida ser tomada. Não dá pra ser psicológico. Essa desculpa eu acho que não cabe mais. Então, Jô, isso foi algo que eu discordei com o Daniel. Porque isso acontece muito na política brasileira também. Pegam um trecho do determinado candidato lá e vão em cima daquele trecho, mas não olham a íntegra da entrevista. Eu acompanhei a íntegra da entrevista toda do Thiago Nunes. Eu vivi esses bastidores de vestiário, de jogar, vivi como treinador também. Então, assim, eu sei, eu entendo muito o linguajar do boleiro, né?
E para mim, assim, o Thiago Nunes não falou nada demais. E o que ele falou, não falou em nenhum momento, o jogador me pediu para não jogar. Ele falou que ele sentia, isso eu como treinador sentia, e eu como jogador eu via muitas vezes amigos meus em jogos decisivos, em alguns jogos de campeonato, que eu via que o cara não estava preparado para jogar. E você sente. Então, assim, o cara que já vive essa atmosfera já há anos, ele consegue entender e verificar entre os jogadores quem está realmente entusiasmado para jogar ou não. Visto que no ano passado a gente via o Danilo entrando com sangue nos olhos e o restante do time não. Mas você concorda comigo? Tá certo ele trazer isso à tona? Ele sendo profissional, expor o Botafogo dessa forma, porque ele tá expondo os jogadores dele pra todo mundo, sabe? Até porque é uma questão que, assim, ele tem que tratar. Aí hoje ele foi no Instagram dele dizer que ele é o único responsável pelo futebol do Botafogo. Não, ele não é. Mais uma inverdade que ele tá falando. Porque sem os jogadores equilibrados dentro de campo, bem treinados, ele não é nada. Então ele é uma figura responsável, sim, por fazer o time jogar. E não ele chegar hoje e tentar corrigir o que ele falou ontem. Porque assim, o que ele falou, eu acho que alguém deu um toque nele. Deu sim, com certeza. Falou, pô, cara, ó, rolou, pegou mal com a galera tá pegando mal. Até porque a gente não faz isso aqui, né? Uhum. Mas muitas influências fizeram post descendo a lenha nele, que mais uma vez, porque não foi a primeira. No jogo contra o Boa Vista também, ele falou alguma coisa parecida, que o time não tinha maturidade, né? Aliás, foi contra o Nova Iguaçu, né, que cedeu o empate. Ele falou, o time não tem maturidade para segurar, tô chateado porque o time não teve maturidade. Ou seja, será que é só o time mesmo? Porque assim, quando você olha para a substituição que ele fez ontem, a substituição que ele fez ontem não tinha nenhum cunho tático. Ele trocou um lateral por outro lateral. Trocou um ponta por outro ponta. E aí, quando você olha pra isso, você fala, o que ele mudou pra tentar agredir o Vasco de maneira diferente? Que tava com o meio de campo dominado. E você vê que o Botafogo entrou dominando os 30 minutos, depois o técnico do Vasco fez as alterações dele, trocou o esquema todo do Vasco, o Vasco entrou outro time. E o Botafogo quase não viu a cor da bola no segundo tempo. Então, essa é assim, a minha visão, talvez ela esteja mais na linha do torcedor, do cara que quer ver o resultado. Mas assim, a gente não pode dizer que é o início, desde o zero. Ele já pegou um time que é base, a gente até fez essa simulação, né, o Léo? São 7 jogadores titulares que vieram basicamente, ou titular, ou tinha uma regularidade de entrar em campo, que estão nesse time principal do Botafogo. Não é possível. Quando o Thiago Nunes chegou e ele pegou o Botafogo tendo 5 jogos para decidir a nossa vida no Brasileirão, ano passado, eu passei muito pano pro Thiago Nunes, porque eu falei, cara, o Botafogo passou por diversas mudanças de técnico esse ano, e eu não vou jogar pra conta do cara que pegou o time tendo 5 jogos para decidir. Então, assim, eu super defendi ele. Só que eu acho que, assim, eu não sou fora Thiago Nunes, mas eu sou a favor dele tomar atitudes e mudar alguma coisa, porque pra mim não dá pra um técnico chegar numa coletiva e falar as coisas que ele fala. Pra mim ele mostra muita fraqueza quando ele fala uma coisa dessa. Ele mostra um time fraco, ele fala que um jogador não quer entrar em campo, cara. Eu já penso diferente. Não acho que... Se vocês veem a entrevista do treinador lá de fora, não sei se é do Arsenal, do Chelsea, algum time lá do Bayern, não lembro, um treinador conceituado, e ele falou do time dele agora, que esperava mais do time, na entrevista agora, essa semana. Entendeu? Então, assim, o padrão europeu já é esse costume do treinador falar o que ele fala no vestiário, ele falar em entrevista. A gente ainda não está acostumado com isso. Mas eu acho que depende